Olha aqui para a câmera dele. Ai, peraí. Vamos ajeitando a sala devagarinho, então? Ô, benção. Não pode mais chimarrão. Não pode mais chimarrão. Não cansa essa cuia aí. Não pode, pastor. Não pode compartilhar chimarrão. Ah, é verdade, me esqueci do detalhe. Amém ou não amém? Boa noite. Eu estou toda cheia. Mas eu sei que é Mas nós estamos partindo. Tem, mas sabe quando você tem muita gente? uma... Oi, eu botei sim. Eu não tô porque eu tô digitando. Tem prato. Tem bastante Acha que eu posso me aparecer aqui? Não ouvi nada. Do ladinho. Pode ser no colo também. Me pega uma coisinha da live lá embaixo. As telas estão todas escuras aqui para nós, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Meus amados irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Amém. Te vendo aí. Estamos vendo. Delta. Oi, Cristina. Chega no Delta. Bom, gente, querida, em primeiro lugar, graça e paz para todo mundo. Está todo mundo me ouvindo ainda e todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, nós vamos organizar como é que nós pretendemos fazer hoje aqui. Tá? Qual é a nossa ideia? Primeiro, que realmente a gente tem um momento especial de a gente poder estar orando junto, compartilhando a palavra, conversando, sem dúvida, das coisas de Deus, mas o que acontece, né? A Cris é a nossa anfitriã e a nossa coordenadora também aí, né? Da nossa sala, ela tem acesso aí, ela consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Talvez os irmãos não conseguem se enxergar, né? Eu só enxergo 4 aqui na minha telinha, né? Tá? E a intenção, na verdade, é o seguinte, nós vamos desligar o som de todo mundo, tá bom? Para poder ficar sem nenhum tipo de ruído e vocês poderem me ouvir. Mas a ideia aqui não é uma pregação, ou seja, a ideia é nós compartilharmos. Então, se vocês tiverem uma dúvida, querem acrescentar aí uma palavra, tem alguma situação que vocês gostariam também da gente poder, talvez, juntos aqui, né, compartilhar, levanta a mãozinha assim, que aí a Cris vai enxergar a mãozinha, né? E aí a Cris vai ativar o microfone, então, da pessoa que quiser, então,
falar, enfim, trocar uma ideia aí, uma experiência, acrescentar alguma coisa na palavra, certo? Então, a princípio, é isso que nós vamos trabalhar, desta forma, tá? Ok, gente? Então, vamos fazer o seguinte, acho que só a Cris está me ouvindo? Não, a Cris também não me ouve. Eu estou ouvindo. Ouvindo também. Aqui a gente está ouvindo, eu só não estou vendo ninguém. Meu, né? Aqui é os participantes, ó. Aqui, ó. Tem escolha dos participantes, ó. Os participantes. Quem tá assim que nem nós ali, a Gilmar e a Lua, tá com a câmera. Ouvindo perfeitamente, então pastor. Perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma palavra de oração agora para nós iniciarmos, certo? E logo depois da palavra, eu não sei se o Matheus Paz já tá atualiza ele aí, Cris, ou não? Não, Arthur, ele tirou o som. Então nós vamos iniciar, meus irmãos, com uma palavra de oração. Eu não sei se o Matheus Paz ele está aí, eu pedi para ele cantar um louvor conosco, ele e a Rebeca, mas eu não sei se ele já entrou na sala ou ainda não. Está na sala, pastor. Eu não tenho esse acesso, não consigo ver. Está na sala? Então tá bom. Então nós vamos orar e depois a gente vai liberar o microfone, né, do Matheus e da Rebeca, e nós podemos cantar juntos, não tem problema nenhum, tá? Até liberamos de todos nesse momento para a gente cantar e depois a gente fecha de novo. Certo, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós reconhecemos, ó Pai, que estamos vivendo um tempo diferente como igreja. Reconhecemos, ó Deus querido, que as portas do templo, elas se fecharam, é verdade, mas nós, Igreja do Senhor, estamos, ó Pai amado, de coração aberto, de alma aberta, pronto para receber do Senhor, pronto, Pai, para ser ministrado pelo Senhor neste tempo. Obrigado, Pai. Estamos presenciando, os nossos olhos estão vendo, mas uma coisa nos alegra a alma e o coração, é que Tu tens o controle e o domínio de todas as coisas, Pai. Portanto, Te pedimos, ó Pai, que possamos ter aqui um tempo agradável na Tua presença, que possamos ter um tempo, Senhor, para compartilharmos, ó Deus querido, sobre, ó Deus querido, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer em nome do Senhor Jesus. Seja sobre nós, ó Pai amado, e age de forma especial também sobre nós nessa noite. Em nome do Senhor, assim nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar junto com o Matheus e a Rebeca, então. A maravilhosa graça de Deus. Eu tô perdido, tem que rebater a parte. Não tem, Vou mostrando. E Vitor, Igreja, ó. tá aqui. Tá aqui contigo. Aqui. Vem aqui em casa, tu tá à vontade, tá na sua casa, né, mano? Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto do que fez por mim.
nações, brilha em majestade, Rei da glória, o Rei dos Reis. Que governa sobre as nações, as trombam, filhos e filhas, o Rei da glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte derrotou, digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte derrotou, digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte derrotou, digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte derrotou. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Na, 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 na. Pelo que fez por mim. Amém. Aleluia, meus irmãos. É bênção de Deus. É bênção ou não é bênção? Obrigado, Mateus. Tamo junto aí. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados, como falamos inicialmente, para quem entrou depois da nossa introduçãozinha rápida, tá? A intenção, na verdade, é o que? Nós vamos ter um momento aqui para a gente ruminar a palavra que foi ministrada no domingo. Tá? E se alguém, os microfones, para não dar interferência, são todos desativados, mas se alguém tiver alguma perguntinha, deixa a mãozinha erguida, que a Cris é a nossa anfitriã, e ela está organizando a nossa sala, e aí ela vai me comunicar que, né, o irmão fulano ou o Beltrano quer trazer uma consideração, quer fazer uma pergunta, tá bom? E aí sim, aí no final, quando a gente terminar todo o nosso momento aqui, a gente abre o microfone, todo mundo interfere, aí todo mundo fala e a gente não vai entender nada e vai ser uma bênção igual. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 16, versículo 1, foi a palavra que nós ministramos neste domingo. Tá? Mateus capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4. Tá? Diz assim o texto: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Deixando-os, retirou-se. Irmãos amados, a intenção aqui não é
repregar a palavra que foi ministrada no domingo para todos nós, mas é compartilharmos, na verdade, aquilo que nós temos entendido como algo da parte de Deus, como algo que o Senhor tem nos ministrado para esse tempo, para esse momento que se chama hoje, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui agora nessa sala, nesse encontro, na verdade, acredito que boa parte, se não talvez a totalidade, pelo tanto de audiência que teve, pôde ouvir o culto, pôde assistir, né, no Face, ou talvez alguma parte dele. E é tão interessante nós entendermos exatamente assim, o que Deus está nos ministrando, o que Deus está falando conosco. Tá? E quais são os pontos, talvez assim, principais dessa mensagem, né? Ruminando a palavra agora, né? O que na verdade Deus está querendo nos dizer com tudo isso que está acontecendo no mundo? Olha, se tivéssemos talvez, qualquer um de nós, a palavra definida aqui, certamente já estávamos aí nas mídias, aí na grande mídia, na maior canal de TV do mundo, falando, né, o que está acontecendo. Mas a verdade é que existem, muito claramente, Deus está falando uma mensagem espiritual para todos nós, através destes fenômenos que estão acontecendo. Há quem diga, olha, já aconteceu a peste negra, já teve ebola, já teve tanta epidemia no mundo, né? Mas o que tem isso, o que tem de diferente nesse momento? Eu confesso a vocês que, até porque tem sido uma avalanche de coisas, de informações, e a gente não consegue, às vezes, dar conta de tanta coisa que chega para nós. Eu não fui a fundo pesquisar, né, as maiores epidemias do mundo. Mas uma coisa tem acontecido, e eu faço parte de alguns grupos de pastores, da UMB Nacional, de pastores de Porto Alegre, da UMB-EGS aqui do nosso estado, alguns colegas pastores também, e todos nós estamos unânimes dizendo que é algo novo, para a igreja em especial, algo novo está acontecendo. Algo que talvez a igreja nunca viveu algo tão parecido, né? Talvez na Segunda Guerra Mundial, alguns dizem que foi algo muito parecido, mas não igual ao que a gente está vivendo hoje. E, na verdade, a experiência é como ser pastor ou como ser igreja sem o templo, como ser igreja sem a companhia dos irmãos, como ser a igreja fora daquele mecanismo habitual que nós temos de ser igreja, com aquilo que nós nos habituamos, nos acostumamos. Então, nos parece, irmãos, porque até a gente está aqui agora em casa falando somente com os irmãos, ou seja, não tem ninguém fora, né, da igreja, mas somos todos nós falando apenas os nossos irmãos aqui da igreja, na verdade, né? O que é importante, talvez, nós refletirmos aqui um pouquinho, irmãos? O que talvez vale a pena a gente entender? Primeiro lugar, né, discernir os tempos. Discernir que linguagem é essa. E aqui eu posso falar para vocês, porque eu não estou ao vivo lá online, melhor dizendo, né, e expandindo muito para muitos lugares. Desde que começou essa epidemia, tá, e eu tenho participado de alguns grupos de pastores, como eu disse para vocês, tem muita gente, muitas pessoas que estavam afastadas ou estavam, enfim, num descompromisso, vamos pensar assim, com o Senhor, elas estão retornando, elas querem se conectar ao máximo que pode agora com a igreja. Vou dar uma experiência que aconteceu em Tarso, que eu não pude falar domingo, nem poderia, claro, sem dúvida nenhuma. Mas o pastor Amarildo, ele disse o quê? Ele me ligou no domingo de manhã e disse assim, pastor Gerson, o pessoal aqui é interessante, porque a gente convida para a igreja, convida para os cultos e ninguém vem. Agora, a Thaís com o cachorro, Emanuel. Estão me pedindo, na verdade, para ingressar nos grupos da igreja para receberem devocionais diários, para poder participar, né, de algumas coisas enfim, da igreja, da vida da igreja. Irmãos, não vamos muito longe. O que é avivamento? Avivamento não é aquele auê dentro da igreja, aquele movimento de a gente falando em língua estranha, entregando mensagem profética. O avivamento é literalmente quando o pecador se arrepende, confessa o erro e quer, de alguma forma, né, ouvir mais de Deus, quer se entregar mais ao Senhor. Nós estamos orando para que isso venha, para que isso aconteça. E a gente pode olhar essa crise toda, essa pandemia, talvez na seguinte forma: puxa vida, até quando a gente vai ficar confinado?
Agora, o que eu paro para refletir aqui com vocês, e daqui a pouco já vou abrir aqui para comentários, é o quê? Será que não é o próprio Deus que está permitindo que toda essa situação aconteça no mundo inteiro para que essa situação, agora eu vou pegar pontual, que é uma coisa que está diante de nós, a gente presenciou lá em TAPS. Algumas pessoas dizendo, eu quero receber palavras devocionais que vocês fazem na igreja. Eu também quero, não são nem crentes, mas eles querem. Então, será que Deus, será não, né? Certamente Ele está no controle de tudo, mas nós podemos talvez, a partir desse princípio, entender que estes sinais, na verdade, é muito mais, quem sabe, para que esses ímpios, aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão longe do caminho, volte-se para o caminho do Senhor. E talvez nós que estamos aqui hoje, compartilhando a palavra e vivendo a igreja, né, nos santifiquemos ainda mais. Não é o texto de Apocalipse que diz assim? Que nos últimos dias, aqueles que fazem piedade vão fazer mais ainda. Né? Quem pratica iniquidade vai ficar mais iníquo, mas o santo vai se santificar ainda mais. Então, eu creio, na verdade, né, que, de alguma forma, o próprio Senhor está nos permitindo viver esse tempo e a gente precisa discernir o sinal de Deus, primeiro, para a própria igreja, mas principalmente para o mundo, para o ímpio, para aquele que ainda não tem Jesus. Por isso, irmãos, essas oportunidades que talvez a gente está conseguindo chegar na casa de muita gente ao mesmo tempo, são preciosidade da parte do Senhor para nós, né, em nome de Jesus. Até anotei algumas coisas no domingo, né, e vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, das coisas que nós falamos no domingo. E a primeira pergunta, né, e aqui eu abro para quem quiser manifestar, levanta a mãozinha, que a Cris vai abrir o microfone, tá? Como distinguir, né, o que realmente está procedendo da parte de Deus, veja bem, como distinguir o que realmente procede da parte de Deus e que realmente isso tem a ver conosco como seres humanos, o que Deus está ministrando para nós, distinguindo o tempo, tá? Essa foi uma das perguntas que eu fiz lá no domingo. Tá? A outra pergunta que eu também fiz foi, enquanto cristão, agora eu vou tentar mudar um pouquinho, porque nós estamos só no ambiente cristão agora. Enquanto cristão, qual é o discernimento que eu tenho, como cristão, dos sinais que estão ao redor do mundo? Tá? Então, são duas perguntinhas. Tá? E talvez a última muito mais voltado para nós, que já que estamos aqui num momento totalmente entre crentes aqui. Tá? E aí eu vou abrir, irmãos, até porque eu acredito que já vocês ouviram a pregação domingo, né? Para que talvez vocês discorram, né, tragam alguma consideração a respeito disso, das perguntas ou da própria mensagem no contexto dela. Tá? Eu abordei, na verdade, no domingo, foram 3 pontos em especiais, né, 3 linhas, 3 pensamentos, né, que é o primeiro, aprender a discernir os sinais, ou seja, todo mundo sabe, todo mundo consegue enxergar alguns movimentos ao redor do mundo e sabem exatamente o que está acontecendo. Mas, e os sinais divinos? Será que nós, a igreja, conseguimos discernir os sinais divinos, ou seja, os sinais que Deus está nos dando? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, tá? Já usei ela algumas vezes, inclusive, que assim como a Terra faz um movimento ao redor do Sol, tá? O movimento de rotação e translação, ou seja, o que distingue de um dia, 24 horas, o que distingue as estações do ano, o que distingue um dia após o outro, e nós conseguimos discernir muito bem, que agora, né, não é porque nós temos relógio no pulso, mas a gente sabe que ele é de noite, mas depois de 8 da noite, pronto, a gente sabe discernir isso, mesmo sem relógio. Por quê? Porque não temos o Sol, nós temos a Lua. Então são sinais muito claros. E da mesma forma que Deus, ele usa os seus astros criados por ele para discernir, para nós discernirmos o horário, o tempo, que hora é essa, assim também acontece no mundo espiritual. E todos são indesculpáveis, que foi uma das frases que, inclusive, eu ministrei no domingo a respeito de Romanos. Todos são indesculpáveis, porque os astros, eles revelam a glória de Deus e eles vão discernindo o movimento que Deus também está fazendo ao redor do mundo. Então, diante dessas coisas todas, já falei aqui bastante, eu queria
de forma bem ordeira, vai ser aquele que levantou a mão, né, que vai abrir o microfone, e os demais vão ficar aqui fechados ouvindo, tá? Eu não sei se temos alguém aí, Cris, que gostaria já de comentar, por favor. Fique com a mão levantada aí, que a Cris vai nos ajudar. Ela tem toda a tela e todo mundo junto aí, tá? Eu não tenho, eu só tenho aqui. Eu só tenho 4 na minha telinha, na verdade, aqui. Irmãos, a gente está com 65 participantes na live, tá? Então, mesmo eu tô tendo que navegar entre janelas. Se você quer falar, levante a mãozinha e fique levantada para mim te achar aqui, tá? Gilson tinha levantado a mão. Quer falar? Não. Acho que tá todo mundo tímido, pastor. Então tá bom. Então já que tá todo mundo então tímido, eu vou ficar falando sozinho aqui, né? E daqui a pouquinho a gente abre, então, se alguém quiser, a gente abre aqui, sem problema. Tá? Alguém quiser. Alguém tá com o microfone aberto aí? Alguém tá com o microfone aberto? Bom, vamos lá então. Vamos tentar voltar aqui para aquilo que nós estamos falando. Irmãos, aprenda a discernir os sinais. Tá? O que significa isso? Vamos ser bem práticos, né? No culto domingo eu falei a respeito disso, porque o texto de Mateus, ele traz essa realidade. Vocês olham para o céu e vocês sabem discernir o sinal. Pois o mesmo céu está dizendo algo. Essa epidemia ou pandemia que está diante de nós, ela está nos mostrando alguma coisa, sem dúvida nenhuma. E não é aquilo que o nosso olho, ou que o ministro da saúde, ou que o presidente está falando. Tá, isso aí, nossa cabeça já está bem cheia durante o dia. Mas o que é que Deus está falando? O que é que Deus está dizendo, na verdade? Tá? E aqui é muito interessante, irmãos, que tem um outro texto bíblico, tá? Que vai mostrar o quê? E talvez aqui, irmãos, eu não faria isso de maneira nenhuma, né? De declarar para vocês, Jesus vai voltar daqui a 40 dias. Tá? Não, eu não seria leviano, né? Jamais seria leviano para falar ou trazer um tipo de comentário assim, de maneira nenhuma. Mas o texto que foi comentado, inclusive, no domingo, é Lucas capítulo 21, que diz o seguinte, verso 11. Haverá grandes terremotos, tá? Ou seja, o princípio das dores. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Tá? Versículo 25, do mesmo Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Meus irmãos, literalmente, a palavra de Deus, ela está se cumprindo cabalmente nesses últimos tempos. Literalmente. Alguém vai me dizer assim, pastor, mas isso já acontece faz bastante tempo, é verdade. Agora, se a gente pegar uma régua, né, e vamos medir os sinais, o que era o mundo do ano Jesus, lá, né, ano 0 até o ano 1900? E o que são estes últimos 100 anos de mundo, de planeta Terra? Né? O que a gente está vendo e observando? Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. É interessante porque já está acontecendo, inclusive alguns cristãos, que já estão sendo tomados, por exemplo, de espanto, ou seja, de ansiedade, de muita preocupação já com essa situação toda que está acontecendo. Tá? Não sei se é o teu caso, né? Mas estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas já tem gente que está se angustiando com isso. Tá? Tem gente que já está vivendo e não é, alguém contou. Não, não. Nós estamos conversando, nós estamos atentos, né? Somos pastores da igreja, é óbvio, né? Temos que estar atento a tudo. Mas gente que já está assim, chorando, perguntando, acabou? Será que agora é o fim? Eu não sou liviano para dizer que vai ser o fim. Mas os sinais estão mostrando que realmente nós estamos assim, Jesus está às portas. E a igreja precisa se preparar. E não sou eu que estou dizendo. Porque aí, o que vai ser a vinda do Filho do Homem? Versículo 27.
Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, todo o cenário, tá, está montado, e o Senhor termina esse relato falando aos discípulos que quando estas coisas todas começarem a acontecer, olhem para cima, porque a redenção está aí, a redenção está próxima, né? Então, irmãos, mais do que nunca, eu vejo assim a necessidade de nós, como igreja, estarmos preparados para o arrebatamento. Eu não estou profetizando que vai ser daqui a 40 dias, tá? Como foi no caso de Jonas e o texto que eu li domingo. Não é isso. Mas se olharmos pela linguagem profética, na linguagem profética, o que é o 40? Né? De 40 dias e Nínive vai ser destruída. O texto que eu usei domingo, inclusive. O que significa essa linguagem profética de 40? Tá? Alguns estudiosos entendem que quando a Bíblia traz esse número 40, tá, ela se refere a uma geração. Por quê? Porque 40 anos, na verdade, no deserto, foi para que aquela geração, né, que saiu do Egito não tomasse posse. Uma nova geração viria. E aí, então, eles se tomariam posse da Canaã, né, da terra prometida. Então, 40. Quando há muitos textos que relatam este número 40, porque fala de um período de tempo, uma geração. Então, o texto do texto que nós lemos ali no final, deixa aqui, eu já anoto aqui. Não, o texto final foi de Jonas, desculpa, estou com a anotação aqui, né? Jonas, ele traz justamente o número 40 de novo. 40 dias e a Nínive será subvertida, né? Vai ser destruída. Tá? Então, de novo, é uma geração ou um período de tempo estabelecido que Deus está dando para que esse povo, essa geração se arrependa do seu pecado. Né? Então, qual é o discernir os sinais aqui, irmãos? Tá? Vamos para a gente poder entender, e esse é o ruminar da palavra. Deus está dando uma voz, está dando uma chamada, chamando com a sua voz do céu ao arrependimento, ao quebrantamento. Este é o recado, este é o sinal do Senhor, em nome de Jesus. É óbvio que nós, seres humanos, e não tem como escapar disso, nós também ficamos perplexos, Senhor, como é que vai ser o sustento dos missionários? Como é que vai ser, Senhor, os teus filhos que dependem, Senhor amado, do trabalho? Como é que vai ser tudo isso? Nós não sabemos o que vai ser daqui para frente. Mas uma coisa eu sei, o Senhor não deixará faltar o pão, porque a Bíblia diz isso. Nós não estamos falando que vai ser um tempo de abundância. Acho que, humanamente falando, acho difícil. Mas, olhando para o contexto bíblico, olhando para os servos e servas de Deus, eu acredito, em nome de Jesus, que nós vamos passar, vamos ter recessões, é verdade, mas Deus não deixará faltar o pão, em nome do Senhor, porque essa é uma promessa dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem, peçam a palavra, se quiserem contribuir, ou alguma coisa que não ficou muito esclarecida no culto também domingo, tá? A Cris está nos ajudando aí para ver se temos alguém aí que queira se manifestar, tá? Vou dar um minutinho aí para levantar a mãozinha, tá bom? E aí a Cris vai me sinalizar aqui para abrir o microfone de alguém, se for o caso, tá? Vou dar uns segundinhos aí. Tem muita gente. Isso é uma benção. Pastor, eu queria falar, eu ativei meu som aqui. Oi? Pode falar. Posso falar? Eu tive uma experiência lá na clínica essa semana e eu queria compartilhar. Na semana passada, a secretária da clínica, que é umbandista, ela veio exatamente com essa palavra aqui, que as pessoas ficariam apreensivas, e ela veio me questionar sobre o final dos tempos, se era o que estava acontecendo no mundo, e inclusive me falou que dentro do centro de Umbanda, ela veio relatar isso para mim, que dentro do centro de Umbanda eles estavam debatendo isso, porque estavam com medo que a palavra de Deus fosse se cumprir. E aquilo me deixou um pouco impressionada e agradeci a Deus, porque no meio deles o Senhor está mostrando e eles vão se render, e eu creio em nome de Jesus.
Então, através disso, ela veio me procurar para entender a palavra, para saber se era realmente isso que estava acontecendo. E eu vejo tudo isso agora como as pessoas já sinalizando que estão precisando e já com o coração mais aberto, inclusive, para escutar da palavra. Então, eu estou vendo isso como uma oportunidade da gente realmente entrar com a palavra para falar de Jesus para salvação, porque eles já estão clamando. Aleluia, glória a Deus. Acredito que todo mundo talvez aí visualizou, mas para quem não conseguiu visualizar, tá? A Keren que se manifestou, tá bom? E que testemunho maravilhoso, Keren. Bênção de Deus. Literalmente, é como a gente está falando aqui. Tá? Deus está falando, Deus está ministrando. Aos muçulmanos, é um homem de branco que aparece nos sonhos, eles querem saber quem é o homem de branco. Então veja como é interessante isso, irmãos. Tá? Como é interessante. Eu estava compartilhando hoje de manhã com um pastor aqui do Conselho de Porto Alegre, a gente também usou o aplicativo hoje de manhã para a nossa reunião, e eles falaram assim, ó, que parece, né? Parece não, está constatado que o pessoal que pratica aí magia negra, umbanda, eles aumentaram muito mais depois que começou essa pandemia, tá? Os trabalhos deles aumentaram muito mais, desrespeitando totalmente a questão, né, dos decretos que estão manifestos aí. Eles fazem os trabalhos nas madrugadas, mas ele viu nitidamente. E agora que tu fala este testemunho aí, Keren, tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Em nome de Jesus. Está se cumprindo. E amém por isso. Glória a Deus. É bênção de Deus. Se alguém mais quer se manifestar, por favor, tenha bondade. Vamos dar um minutinho aqui. A Cris já está de olho aqui nos irmãos, para ver se alguém quiser também trazer uma consideração, trazer uma palavra. Mãozinha erguida, a gente libera o microfone. Não? Então tá bom, nós vamos avante. Qualquer coisinha, a Cris me interrompe aqui e a gente vai falando então enquanto isso. Certo, minha gente? E aqui está um detalhe bem interessante, pegando esse gancho da Keren, agora do testemunho que ela citou aqui pra gente, tá? E ela contou isso para nós. Por que o ser humano, tá? Principalmente vamos pensar no ímpio, né? Ou naquele que tem dificuldade ainda com o evangelho, né? Porque tem gente que é simpático, assim, é muito convencido que o evangelho salva, mas não se converteu, é diferente. A palavrinha é parecida, né? Mas convertido é uma coisa, convencido é outra coisa. Por que o ser humano tem dificuldade de entender os sinais? Por que o ser humano tem grande dificuldade de entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo? Tá? Haja visto que há pessoas, e inclusive estou falando aqui, né, um público cristão, que até mesmo tem dificuldades com a própria Escritura, com a própria palavra de Deus. Algumas pessoas assim. E aí eu, pelo menos, tenho na minha mente duas questões bem básicas. Aquele que tem dificuldade com a palavra, mas vai buscar em oração, em leitura de livros auxiliares, numa Bíblia de aplicação, assim, de estudos bíblicos, enfim, porque ele quer entender. Então esse eu chamo que o camarada, ele talvez não tem todo um discernimento, né, da Escritura, mas ele busca entender a palavra de Deus. Então esse para mim é um crente que talvez a grande maioria está nesse núcleo, eu também me considero nele, tá? E tem aquele outro que ele até lê a Bíblia, porque sabe que a Bíblia é vida, mas ele não entende e desanima. E aí ele segue o caminho dele e assim por diante. Por que o ser humano tem essa dificuldade de entender? Tá? E uma das coisas muito interessantes que eu citei, e vou aqui falar mais uma vez, na verdade, né, é que o homem, o ser humano, desde o começo, ele tem dificuldades em dar glória a Deus. E ele, de alguma forma, ele quer ser honrado, ele quer pegar um pouquinho de glória, né? Uma pequena gloriazinha, mas ele quer ter, né? Não tem jeito. Esse é o ser humano é assim. Isso não é novo, irmãos. Isso não começou agora, né? Não foi com Hitler, não. Eu até fiz citação de que lá no passado, a serpente já disse para Eva, olha, se você comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será como Deus. O ser humano, de alguma forma, ele tem não é essa pretensão de ser Deus, né? Mas ele tem dificuldades em se render e se curvar a alguém.
né? E aí, irmãos, nós que somos cristãos aqui, né? Vamos falar de nós, não vamos falar dos outros, né? Por exemplo, quem trabalha de empregado, aí vem o chefe, fala algumas coisas para nós, a gente já fica meio, né, meio resmungando, né? E puxa vida, né? Não sabe falar direito. Porque, me ofendeu, porque machucou e assim por diante. Porque mexe com aquilo que são essências nossas, que a gente tem lá, a nossa herança de Adão, a nossa herança adâmica. Quando mexe com o nosso orgulho, quando mexe com o nosso eu, né? E então, graças a Deus, nós somos convertidos em Jesus, nós pensamos agora diferente, nossa mente já está lavada e remida no sangue, mas ainda essas coisinhas às vezes mexem com a gente também. Mas observe que o homem tem enormes dificuldades em dar glórias a Deus. Não se rende ao Senhor. Tá? E o texto que nós falávamos, inclusive, no domingo, eu vou ler de novo aqui para a gente recapitular. Claro que eu não vou fazer ponto a ponto, que nem eu fiz lá, até porque ele já foi lido. Mas é um texto muito interessante, porque senão fica só nas minhas palavras. Né? Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, 18. Capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque, olha que interessante, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí começa uma série de outras coisas sobre sentimentos reprováveis, que o próprio Senhor deixou com que estes homens ficassem predispostos a tudo isso. Irmãos, a questão é esta, bem simples. O homem, o ser humano, na verdade, de alguma forma, ele quer competir contra o Senhor. Quer competir. Por que eu vejo esse momento tão precioso da Igreja de Jesus? Considerarmos aqui, irmãos, e aí fica aberto aqui para o debate. Qual é a missão que Jesus nos delegou, irmão? O que Jesus falou para nós? Eu vou enviar vocês de 2 em 2. Ele comissionou 72 e isso para mim é válido hoje. Tá? Eu envio vocês como ovelhas ou como cordeiros no meio dos lobos. Não levem bolsa, não levem alforge. Né? E aí ele diz o seguinte, Lucas, eu não anotei esse versículo porque não estava aqui nem na mensagem do domingo. Lucas capítulo 10, versículo 5. Quando entrarem numa casa. Olha só para a gente pensar um pouquinho aqui, irmãos. Qual era o sistema do Antigo Testamento? Qual era o sistema do Antigo Testamento? Vamos lá. Vamos refrescar a memória. Vocês não podem falar, só eu falo. Pede a palavra, tá? Se vocês quiserem. O sistema do Antigo Testamento, tá? Fazia com que havia aquelas romarias, inclusive tem os cânticos, né? Os salmos são salmos, muitos deles de romagens, ou seja, as romarias que se fazia até o templo para se oferecer os sacrifícios, as 3 festas anuais que Deus havia declarado. Então o povo tinha o sentimento que para se buscar a Deus eu preciso ir ao templo. O que está acontecendo com essa pandemia agora no meio geral, no meio global, né? A igreja saiu de dentro, todos nós estamos saindo de dentro da igreja, e olha onde nós estamos. A Cris me falou agora que nós somos aqui 65 pessoas agora, tá? Não sei quantas. Janelas abertas, tá? Janelas abertas. Então nós somos mais de 65 pessoas agora aqui, tá? Nós estamos em casa, conversando em casa, irmão, tá? E deixa eu falar um dado para vocês que talvez vocês nem saibam. Domingo, a nossa audiência do culto online sempre fica em torno de 40, 30, até acho que o Marconi e o Nilson estão por aí. Depois, se eles quiserem manifestar, eles podem falar também. Nós tivemos, não baixou nenhuma vez. Tá? 85 pessoas no total, tá aí o Ed colocando. Tá? Janelinhas, talvez. Nós não baixamos nenhum minuto sequer, menos de 200
200 pessoas que estavam nos assistindo todo o tempo. Mas durante a transmissão, tá? Durante a transmissão, nós tivemos aproximadamente 2.300 visualizações só naquela 1 hora e 30 minutos. Números, assim, irmãos, é extraordinário, um número grande. E o que significa isso? A ordem de Jesus, e é aí que a gente tem que entender os sinais. A ordem de Jesus é o quê? Vocês vão aonde? De casa em casa. Quando entrou, principalmente a questão católica romana, trazendo de novo a questão do Santo Templo, trazendo de novo a estrutura, e nada contra, viu, irmãos? Nós estamos lá arrumando a nossa, inclusive, por quê? Porque é a nossa casa, em nome de Jesus. Mas a pregação do Evangelho, a transmissão das verdades, tem que ser para aqueles que ainda não ouviram as verdades. E hoje, onde é que está o povo? Trancafiado nas casas, cercados dos seus condomínios, com as suas janelas totalmente gradeadas. E o que o Senhor está promovendo para a gente agora? Entram de casa em casa. Entram de casa em casa. Não é só a nossa igreja que teve essa audiência espetacular, viu, irmãos? Quase todas as igrejas tiveram uma audiência como nunca antes tiveram. Olha só, como é importante a gente discernir o tempo que Deus está nos concedendo. Amém, meus irmãos? Eu acredito que nós precisamos tirar muito proveito e muita vantagem desse momento. E eu até gostaria muito que alguém pudesse agora, até para não ficar muito monótono aqui, só eu falando esse monólogo, que vocês pudessem trazer uma experiência, talvez, aqui, como a Karen já trouxe, né, de alguém perto dela falando qual é o temor, né? Mas da gente poder entender, será que na verdade essa pandemia toda é só para destruir? É só para acabar com tudo? Será que Deus não está nos despertando como igreja para que a gente faça o que a gente está fazendo agora, irmãos? Entrando na casa das pessoas, indo na intimidade das pessoas para falar do amor de Deus, para falar desse evangelho salvador, para mostrar para as pessoas que, olha, nós não precisamos temer o mal, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um tempo precioso da igreja. Amém, querido? Cris, tá olhando aí a telinha, né? Se alguém levantar a mão que quer compartilhar, eu já quero fazer a minha conclusão aqui. Mas se alguém quiser compartilhar antes da minha conclusão. Eu só queria falar, pastor. Libera a crise no meu. Mateus. Por favor. É o Mateus que está falando? Ok. Fala, Mateus. Eu só queria falar que só um pouquinho, tô ligado no computador. Aí, agora deu. Eu queria falar que a gente tem comércio, né? E a gente acaba tendo contato com bastante pessoas, né? Então, tanto de pessoas que vão comprar quanto dos funcionários. E a coisa que mais me chama a atenção é que eu acho que a relação que as pessoas estão fazendo é de uma coisa que elas não têm domínio, não enxergam, não veem, e está matando gente, e com que o ser, aquele Deus que eles também não veem, que eles não buscam, que eles não sentem, e que de repente estão naquela coisa do tipo assim, não, se realmente um vírus que a gente não vê e não sente está matando, pode ser que tenha realmente alguém lá em cima que está controlando tudo. Então, a gente vê conversas dentro da loja, nos grupos, apesar de a gente ser cristãos e todo mundo saber que a gente é cristão, e quando a gente aconselha dentro da loja, a gente fala sobre Deus e tudo mais, mas a gente vê que as pessoas realmente estão abertas e estão procurando entender o que é que está acontecendo, o que é isso, né? Estamos nos readaptando, aprendendo a viver novamente, porque a gente não estava mais acostumado a não ter o livre-arbítrio, o poder de sair, o poder de tomar decisões sem que ninguém interfira. E eu acho que isso é a lição maior, assim, né? Eu não sei o que você vai concluir, mas é a questão de a gente ser grato realmente por Deus nos dar saúde, nos permitir o ir e vir, fazer as coisas, né? As coisas mais básicas
a coisa, eu vou dizer por mim, né? O que eu mais estou sentindo falta é uma roda de chimarrão, de sentar com meus amigos, conversar e poder trocar o chimarrão sem ter aquela coisa, será que, né? O chimarrão é só meu, né? Ninguém pode pegar, né? Eu participei domingo da transmissão lá no culto, o pastor deve ter passado mais do que eu do que isso, mas eu dei um aperto no coração de ver a igreja vazia, né? De ver aonde normalmente a gente é o nosso ponto de encontro, saber que ele não iria, entre aspas, ter ninguém. Então, assim, a gente está se readequando e eu acho que Deus tem muito a trabalhar nas nossas vidas, tem muita coisa para nos ensinar, né? E que a gente consiga aprender isso que Ele quer mostrar para nós nesse tempo e realmente mudar, né? Porque a gente sabe que é uma coisa passageira, possivelmente pode ser que leve 3 meses, 2 meses, 6 meses, mas vai passar. E que a gente pega essas coisas boas do que a gente está aprendendo nesse período e consiga continuar, né? E cresça. Amém, com certeza. Sabe, Mateus, tem uma coisa bem interessante, Mateus e todos os demais aí, né? Eu ouvi de uma pregadora, de uma pastora, na verdade, que a igreja, depois de passar o evento, ela não vai ser mais a mesma igreja. Não vai ser mais. Nós vamos voltar para os templos vão se abrir, tudo isso a gente sabe. As programações vão acontecer, mas a igreja nunca mais vai ser a mesma. E ela falava isso não no sentido ruim da palavra, mas assim, ela está se reinventando. Sabe? Deus está chacoalhando tudo, inclusive a igreja. A igreja está sendo achacoalhada de todos os modos, né? Mas nós estamos aprendendo a ser, talvez, coisas que nós nunca imaginávamos que ia fazer, né? Olha só, nós estamos agora aqui com 70 salas abertas. 70 salas abertas, tá? Não sei, muito mais gente, né? Só aqui na nossa sala nós somos 2, e aí a maioria está em 2. Então nós somos aqui, vamos não ser muito assim, né? Evangelástico, né? Não vamos aumentar demais, vamos pensar que nós somos no mínimo 140 pessoas. Irmãos, vocês lembram qual foi o dia que a gente se reuniu, 140 pessoas, para conversar a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, trocar uma ideia, como a gente está fazendo agora? A gente está se reinventando para ser igreja. Ou seja, nunca mais, a partir desse episódio do coronavírus, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nós vamos mudar muita coisa, muito conceito dentro de nós vai mudar. Sabe? Muita coisa que não é para o mal, mas para o bem, nós vamos aprender. Talvez, como disse o Mateus agora, uma baita verdade. Tudo bem a gente tomar um chimarrão com alguém, né? Porque é hábito, a gente está acostumado a fazer isso. Agora eu não posso tomar chimarrão com a outra pessoa, a não ser com alguém da minha própria casa, né? Então são essas coisas. O Mano pediu a palavra, então vamos abrir o microfone do Mano aí, por favor. Não dá para ouvir, Mano. Tá muito ruim aí o sinal. O áudio tá bem ruim, o áudio. Oi, agora tá ouvindo? Agora ficou bom. Então, eu queria compartilhar o que aconteceu aqui no condomínio e vai bem de encontro ao que a Keren falou e também o Mateus estava compartilhando aí, e que a gente nem sabia também, acabou por conta dessa situação toda, sabendo que temos mais irmãos aqui no condomínio, né? Mas tem um rapaz aqui no condomínio que toca saxofone. E agora que está todo mundo em isolamento e nessa situação, ele uma noite foi para a janela e começou a tocar algumas músicas no sax. E os vizinhos foram todos para a janela e gostaram muito, e aplaudiram e elogiaram, e foram meio que unânimes em dizer que foi um carinho assim para o coração deles e para esse momento e tal. Então, no outro dia, o vizinho disse que ia fazer uma live tocando músicas da janela novamente, só que ele fez uma votação no grupo do Facebook aqui do condomínio, que tem muitas pessoas, que tipo de música as pessoas gostariam de ouvir,
que ele ia providenciar para a noite para tocar. E as pessoas que votaram mais e o tipo de música que foi mais votada queriam que ele tocasse músicas cristãs. Olha só. Ô, glória! Aleluia! Então, ele tocou várias músicas cristãs conhecidas nossas, do cantor, da harpa e tudo. E muitas pessoas gostaram e disseram que, como as pessoas costumam às vezes dizer, né, elas se sentiram muito bem, sentiram uma coisa muito boa interiormente, assim, né? Então a gente pensa uma realidade, e é uma realidade, aquilo que a gente já sabe que sim, as pessoas estão sedentas, muito sedentas, só que agora elas estão verbalizando isso, daquilo que elas estão realmente sedentas ou que está faltando na vida delas. Nós mesmos já tivemos oportunidades de momentos assim, de falar com vizinhos aqui, de testemunhar e dizer que a gente acredita numa esperança, que a nossa esperança é de uma vida eterna e dar o nosso testemunho de vida, da nossa vida com Jesus e tudo mais. Então, eu acho que essa questão do ser igreja fora da igreja, Deus está movendo de uma forma muito especial, porque é muito fácil a gente ser igreja dentro lá das quatro paredes, dentro de um templo, e às vezes esquecemos que o ser igreja é todos os dias, e a gente tem que viver esse ser igreja todos os dias, no lugar onde Deus nos colocou para estar, e fazer essa diferença e falar disso para fora. Não ficar somente vivendo a nossa semana aqui dentro, com as nossas questões pessoais, os nossos problemas, enquanto aqui na porta do lado tem uma pessoa precisando de uma palavra de conforto ou de uma esperança. Então, eu queria só testemunhar isso que aconteceu aqui no nosso condomínio. Bênção de Deus, bênção de Deus. Interessante, mano, que tu tá falando, porque ontem a gente estava aqui também no nosso momento devocional, no culto, né? E a gente tá, beleza, pega o violão e a gente canta e toca, e ontem fizemos. Tá certo que ontem eu acho que eu cantei um pouco mais alto do que o normal, né? Aí daqui a pouco o meu WhatsApp tocou, né? E era o meu vizinho dizendo, né? Alguma coisa assim, pá, que legal essas músicas, gostei. E eu fiquei pensando, puxa, por que ele não mandou antes isso? Né? Nas outras ocasiões. Por que isso nunca chamou a atenção dele agora, nesse tempo, chamou a atenção dele, né? Do vizinho. Tá desligado o microfone do mano. Só para complementar, então, em cima até disso que o senhor falou, e a gente, em torno dessa situação, eu sei que muitos fazem, nós, inclusive, também fomos criados assim na questão do culto doméstico, né? Tendo essa referência, e os nossos pais faziam isso conosco, e nós muitas vezes fazemos isso aqui em casa com o nosso filho, mas, inclusive, ontem eu até testemunhei isso também com a nossa família aqui, com o meu pai, meus irmãos que não moram, tem um irmão que mora longe também, e ontem a gente pôde reunir a nossa grande família também para fazer um culto doméstico, assim, tipo reunião, assim, e compartilhar várias coisas que Deus tem feito na vida de cada um, assim, e às vezes a gente parece que perdeu não o interesse nisso, mas a correria do dia a dia, às vezes, nos impõe algumas questões de horários e de pressa e de coisa que, às vezes, a gente acaba não fazendo isso que é tão bom para a gente e é para o nosso crescimento, né? Uhum. Bênção de Deus, amado. Bênção de Deus mesmo. Glória a Deus. Acho que tem mais gente que já quer se manifestar ali também, né? Vamos lá. Quem é que pediu a palavra aí? A Cris, a nossa mediadora aqui do nosso encontro. Fala, Moisés, está aberto. Bom, aproveitando e ouvindo tudo isso, realmente eu entendo assim que nós temos uma grande oportunidade, mas o que eu vejo assim é que para quem dizia que não tinha tempo para nada, Deus fez parar tudo. E agora eu acho que é hora a gente rever nossos valores e as nossas atitudes e tudo aquilo que nós temos para fazer. E é um tempo que todo mundo parou agora e pode recomeçar de novo. E como o pastor falou, também eu penso assim, que
após essa situação, nós não seremos mais os mesmos, a igreja não vai ser mais a mesma, porque muitas pessoas estão se voltando. Hoje eu comecei também, embora de uma maneira bem light, também ligar para os meus clientes, bater um papo e também, no final, falar sobre Deus, falar sobre que nós temos que estar mais perto, buscar mais a Ele e sermos também, olharmos para o nosso próximo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente falar para aquelas pessoas que nunca, talvez, se abriram, mas que agora já estão com o coração diferente, né? Então, além da oportunidade, nós vamos ter tempo para repensar, reprogramar e programar novas atitudes, novas maneiras de falar. É bem importante isso, irmão Moisés, que você está citando, porque quando a gente está falando aqui, irmãos, a respeito do sinal, né? Qual é o sinal que Deus está dando? Qual é o sinal para o mundo? Ou para o ímpio, né? Arrependa-se do seu pecado. Qual é o sinal para a igreja? Vão nas casas, porque o coração estão sendo quebrantados. Cheguem lá, porque eles estão sedentos, eles querem ouvir a palavra, eles estão com o coração aberto para isso. Então, veja que está aqui os testemunhos, irmãos. Não vamos nem para muito longe. Nós estamos aqui compartilhando, os irmãos estão compartilhando, talvez mais alguém queira também compartilhar. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, Deus está dizendo, arrependam-se, porque todo o poder pertence ao Senhor. Os governos não sabem o que fazer. Eu nem vou entrar nos méritos políticos, dos decretos, dos depoimentos. Eu acho que nem nosso objetivo não é esse aqui, né? Depois vocês podem fazer num outro ambiente que não é esse aqui de edificação, né? Mas o que se vê é um governo perdido, ou seja, né, os governos não sabem o que fazer, né, não é aqui no Brasil, em todo que é lugar, eles não sabem o que fazer, e Deus dizendo, eu tenho o poder. E o pessoal, ao mesmo tempo, se quebrantando, dizendo, eu preciso desse Deus, desse poder. E, ao mesmo tempo, o sinal de Deus para nós, igreja, entrem nas casas, estão todos abertos, está todo mundo sensível para ouvir o evangelho. O coração que estava endurecido se quebrou. Então, queridos irmãos, eu acredito que para nós finalizarmos, já são 9 horas, né? Ah, tá. A Cris está mandando aqui que nós vamos tirar vamos tirar um retrato, querendo dizer meu pai, né? Meu falecido pai. Todos abrem um sorriso. Né? Então, todo mundo vai fazer um sorriso bonito agora, para sair bonito na câmera aqui, né? E depois a gente vai abrir os nossos microfones aqui para a gente trocar umas ideias. Aí vai ter que dar uns barulhos mais fortes, né? Para poder todo mundo se ouvir. Tá ok? Cris? Quem tiver com o vídeo irmãos, todo mundo pronto aí? Quem tiver com o vídeo fechado, por favor, abra um momentinho para a gente poder captar vocês aí, por favor. Abram só um momentinho o vídeo, isso, façam um sorriso bonito e segura aí que eu vou fazer um print de todos nós aqui. Tá entrando alguém aqui, só um momentinho. Sorrisos. X. Fica no X. São 2 telas para mim fazer o X aqui. Próximo. Tela 2 do X. Feito, pessoal. Feito. Então tá, meus irmãos, antes de nós abrir aqui para finalizar, eu vou dar só o recadinho básico e depois cada um pode falar mais um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, então, é o seguinte, irmãos, nós daqui, acredito que muito provável amanhã, eu acho que o Marconi também está, o Marconi aí Nilson está conectado com a gente, não sei se está ou não, tá? Eu estou sem essa tela. Nós vamos disponibilizar para vocês, acredito que amanhã já, se Deus permitir, a nova programação da igreja online. Parece que eu imaginava que eu nunca ia falar uma palavra dessa, mas é isso aí. A igreja Pastor. agora é online. E aí nós vamos ter que ter uma programação online. Pastor. Né? Oi. Eu tô sozinha porque o Marconi tá na função dos vídeos. Tá mexendo lá. Ele tá descendo agora. Ele tá na Não, função, tá tranquilo. ele não parou aqui, não pôde parar. Não, o pastor tava... Sim. Não sei se você quer falar. Não, mas tranquilo, tá na benção. Tô aqui. Então, na verdade... Aí, seu Marconi. Oi, pastor. Não, na verdade, eu estava falando que nós vamos ter aí, acredito que até amanhã, nós vamos disponibilizar para todos aí, nos nossos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Insta, em tudo que é lugar,
A igreja online. Nós vamos começar programações bem diferentes, irmãos, daquilo que nós temos como hábito, tá? Uma delas é essa reunião de quarta-feira, tá? Então, ou seja, nós vamos tentar, na medida do possível, toda quarta-feira reservar esse tempinho para a gente, tá? Para a gente poder estar junto, conversar um pouquinho, ver o rostinho uns dos outros aí, tá bom? Compartilhar a palavra, ruminar aquilo que está acontecendo, tá? Esse é uma agenda que nós vamos ter toda quarta. E depois vocês vão ter aí, logo em seguida, eu acredito que amanhã, se for possível, porque eu sei que o Marconi também está na correria aí para editar todos os vídeos que a gente está fazendo aí, e aí nós vamos ter um vídeo com toda a programação de domingo a domingo, irmãos. A igreja agora vai ser todo dia, tá? Já vou dizer para vocês. O que vai ser fácil é que não vai precisar sair de casa, né? Então ninguém vai gastar gasolina, porque vai funcionar tudo aqui na internet agora, tá? Mas é um momento para a gente poder estar junto. Afinal de contas, a gente está orando e pedindo a Deus para que a gente possa viver em unidade, ter um tempo assim precioso na presença de Deus, e nós não queremos perder isso, tá bom, gente? Então esse é o primeiro. Segundo lugar, nosso telefone está à disposição, viu, irmãos? Podem entrar em contato a hora que vocês quiserem, sem problema nenhum, tá? Eu confesso que eu não consigo responder na hora, porque está uma chuva de informações ao mesmo tempo, aqui na nossa igreja, nas congregações também, então tá todo mundo aí no meio dessa fumaça aí, né? Então, mas eu respondo, tá? É demorado, mas eu respondo, pode ter certeza disso. E vamos orar, irmãos. Vamos intensificar cada vez mais a nossa oração em nome de Jesus. O tempo hoje requer isso, que a gente ore a Deus, que a gente busque ao Senhor. Nós temos uma palavra, uma pegada, né? Na verdade, que é o quê? Palavra e oração, e nós estamos focados nisso, em nome de Jesus. Tá bom, queridos irmãos? E eu também quero, antes de abrir aqui o áudio de todo mundo, quero agradecer em especial a Cris, que tem organizado essa sala, que tem sido uma mediadora. Até digo para vocês, irmãos, que para ter todo esse grupo aqui, né? E não caiu, viu que não caiu, né? Passou 40 minutos e não caiu, né? Teve esforço financeiro da parte da Cris para poder isso acontecer também. Então, Cris, obrigado, viu? Deus continue te abençoando. Nós estamos juntos aí como igreja e certamente não vai te faltar os recursos. Deus vai, sem dúvida nenhuma, cada dia mais e mais aí, te dando essa graça. Ah, tá. Ela tá mandando aqui inbox aqui, mas já era. Agora eu já falei tudo que eu já quis falar. Pronto. Tá? Amanhã, viu, irmãos? Nós vamos ter a oração, viu? Não se esqueçam, todo mundo convocado 19h30 para orar em casa, tá? Reúna a família aí, reúna o filho, filha, né? Reúna aí papai e mamãe, 19h30 a oração. É muito provável que às 20 horas nós vamos também ter uma livezinha também do grupo de oração. Nós estamos trabalhando para isso, nós vamos tentar nos organizar. Se não for possível amanhã, na próxima quinta a gente se organiza para isso. Tá bem, queridos irmãos? Muito bom, muito bom. Vamos abrir aí, Cris. Quer falar alguma coisa antes de abrir total aí, para o pessoal dar uma bagunçada na sala? Tu quer fazer uma oração final antes da gente abrir e virar uma cacofonia total aqui? Pode ser. Tá bom. Antes de nós, então, abrir todo mundo, vamos orar para terminar? Eu vou fazer o seguinte. Eu estou agora com os prints da tela aqui, mas eu não consigo abrir exatamente. Eu vou pedir para Elisama. Elisama tá aí, né, Elisama? Elisama. Ô, Elisama, abre o microfone dela, Cris, para ela fazer a oração final aí para nós. Acho que a Elisama tá aí, ou não tá mais? Eu não tô conseguindo abrir. Abre tu mesmo por aí. É possível que ela tenha caído, pastor. Tá bloqueada a tela dela. Então, eu quero ver se ainda a irmã Delta tá aí conosco ou não. Irmã Delta, vamos ver. Lia. Essa é a irmã Delta ali, junto com a Lia. Não tô vendo. Não tá aí também? Acho que não tá mais, pastor. Não tá mais, a irmã Delta. Ah, então tá bom. Tava aqui. Então tá bom. E alguém gostaria de levantar a mãozinha, então, aí, se prontificar para orar, para nós encerrarmos o nosso momento, antes da gente abrir o áudio de todo mundo? Levanta a mãozinha aí, então. Quem quiser.
Todo mundo tímido hoje. Não tô vendo nenhum. Barbaridade. Então eu vou Nenhuma mãozinha erguida aí. Moisés. Vou abrir para ele. Então, Aberto. Abre aí, Moisés, e nos despede, então, com uma palavra de oração, e depois vai abrir o microfone de todo mundo, então. Não queria ser repetitivo, mas vamos lá, então. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, pelo teu grande amor para conosco, Pai, e também, Senhor, porque sabemos que tudo isso que está acontecendo não está fora do teu alcance, porque o Senhor é soberano sobre tudo, Pai. Tu criaste o mundo e tu, Senhor, contemplas tudo, tu sabes de todas as coisas, Pai. E o Senhor está sabendo de tudo que está acontecendo nesse momento, mas também que nós possamos aproveitar as oportunidades para falar da tua palavra fora da igreja, fora das quatro paredes, Pai. Possamos, Senhor, levar o teu evangelho, mostrar às pessoas, Senhor, a tua palavra, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigado por todos que puderam participar, Senhor, e que esses momentos, Senhor, sejam realmente para a reflexão, para o conhecimento e para que te buscamos cada dia mais, Pai. Obrigado por a Cris, que está, Senhor, no controle, fazendo toda essa ação, Pai, para que todos possam estar juntos nesse momento. Nós te louvamos, pedimos também pela vida do pastor, que o Senhor esteja dando a ele graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Então tá aberto aí os microfones para vocês trocar umas ideiazinhas. 5 pessoas. E aí a gente fecha a sala aqui, então. Zero. Eu já vi cabelo. Isso aqui a gente jogava por 2 anos. Só um pouquinho. Agora que. Olha só. Tem como falar? Tem. Tá ativado o microfone. Tinha que mandar. Aberto, pessoal. Eu dar uma ideia. Todo mundo aberto aí. Põe no chat aqui. Não, não, aqui, ó. Deixa eu dar uma ideia. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 A gente muda aqui, caramba. Ficando muito. Ele tomou chimarrão. Todo ele é. Mensagem pra ela, amor. General Zenon, que aposta. Ninguém tá vendo. Tentando sair da live da igreja. Salva sua amiga. Meu querido mano. Meu querido mano. Nós estávamos no culto online. Ali aí tem um. A pessoa vai ver, vai ler. Fica uma luzinha amarela, entendeu? Uma luzinha amarela. Vem cá em mim. Vem.
Isso pra mim. Eu saí do Zoom, a gente tava no culto da online. Ó, Mimi. Olha lá. Ó, vamos ver se vai aparecer na foto. É, bastante. De novo. Isama. Você subiu. Subi, mas não sei. Eu estava no computador. Pastor chamou na responsabilidade, não tinha mais Ed Elisama aqui. Elisama para o horário. Sumiu. Ai, criado. Agora me orienta. Celular. Para aparecer minha Tem uma foto, ideia no tem alguma chat. coisa não? Me seleciona a foto de quem está participando. Não, bem longe, mas vendo todo mundo, essas criaturas lindas. Obrigada pela lindeza. Em casa, estamos produzindo. Boa noite, irmãos. Saudades de vocês. Eu, Digão. Boa noite. Boa noite, irmãos. Saudades de vocês. Boa noite. A turma grande aí do Cantagalo, hein? Tem uma galera da Cantagalo aí. É ali, ó, 3, 4, Verdade. 6, 7 numa sala, isso? Benção. O Viu não vai responder agora, tá? Vai comer o bolo, Digo? Foi uma ótima ideia. Deus abençoe. Vai comer o bolo, Digo? Não quer mais pro grupo. Flávio, esse. Nilce. Diz ali. Mais Deixa eu passar. Pode chamar. Quem vê. Para quem tá aí ainda, irmãos, no topo a gente chegou em 71 vídeos, 71 conexões ao mesmo tempo, viu? É bênção de Deus. É isso aí, povo. É bênção de Deus. É isso aí. A Lidiane, tô vendo aqui, irmã Marlene, irmão João, Stella, Rogério Simone, Fã e Fabiana, Carol, Ano, a Kelly, a Vitória, irmãos de Cantagalo, Valderi e Gisele, mas eu tô passando um por um agora aqui. O César, Emilce, a Iane, a Daia, passando aqui pela turma. A Brina, acho que só tá com a Jurema também, a Ruth também, a Marina também. Cássio, Alexandre, e lá eu não consegui identificar o nome do celular. Que bom, gente. Muito bom. Estreitando cada vez mais o nosso relacionamento por aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos encerrar, pessoal. A gente não consegue se ver pessoalmente, a gente vai se olhando pelas telinhas. Eu vou mudando aqui. Mudando aqui na minha telinha. Tá bom, gente? Deus abençoe todos vocês aí. A Cris
é a nossa anfitriã ali, é ela que fecha tudo pra gente ali, tá? Posso encerrar, pessoal? Já se viram bastante? Ah, saudade. Ai, Deus, tá? Vou encerrar a sala. Oi, uma boa noite para vocês. Boa noite. Paz.